Boa noite a todas e todos que nos acompanham em mais um ao vivo, né, promovido aí pela Semana Social Brasileira, pela Rede Jubileu Sul, CNBB, Articulação das Pastorais do Campo e o Serviço Pastoral do Migrante, o SPM. Então, você que está acompanhando pelas nossas redes sociais, a rede social da CNBB, da Semana Social Brasileira, Jubileu Sul e também pela rede social do SPM. Eu sou a Carla de Oliveira Guimarães, sou da articulação da Pastoral Social do Regional Sul 4, aqui em Santa Catarina, no Sul, e é uma alegria estar nessa noite, então, fazendo a mediação dessa noite que promete ser uma ótima noite de boa conversa, de reflexão e também de sintonia aí com todos os povos que migram para o nosso país em busca de uma vida melhor. Lembrando que esse ao vivo traz como tema migrações, terra, teto e trabalho. Já em sintonia com a 36ª Semana do Migrante, né? Que inicia no próximo domingo, e toda a igreja é convidada, então, a rezar, refletir e agir em benefício dos nossos irmãos e irmãs que buscam aqui no nosso país a sua nova pátria, aquela que vai lhe garantir vida plena, né, dignidade. Eu queria convidar, então, para essa abertura e uma fala calorosa, o nosso querido Roberto Saraiva, que é da Coordenação Nacional do SPM, do Serviço Pastoral do Migrante, para uma fala aí motivadora, uma fala acolhedora, para o pessoal que está acompanhando aí de todos os lugares aí do nosso país. Boa noite, Roberto. Boa noite, Carla. Alegria revê-la com essa animação, com esse seu espírito missionário, ao mesmo tempo esse espírito maravilhoso que anima qualquer um. Que bom, Roberto, que bom que a gente consegue fazer esse serviço aí de animar. Dia 13, domingo, iniciamos a 36ª Semana do Migrante. Conta pra gente um pouquinho do tema deste ano, o lema, e o que é a proposta dessa semana para a igreja no Brasil. Então, boa noite a todos e todas que possam e podem nos assistir nesse momento. Esse é um momento mágico para nós que compomos a 6ª Semana Social Brasileira e juntos com o Jubileu Sul promovemos esse momento de reflexão e aprofundamento sobre o mutirão por terra, teto e trabalho. A 36ª Semana do Migrante, né, ela traz como um tema central migração e diálogo. Acho que foi um acerto muito grande da coordenação ampliada do Serviço Pastoral dos Migrantes, composta pelos padres e irmãs escalabrinianas, leigos e leigas, em fazer desse tema central para a nossa semana e para toda a igreja poder refletir no Brasil, migração e diálogo. Que tipo de diálogo estamos estabelecendo com esses migrantes, com essas famílias, homens, mulheres, crianças, jovens, idosos, num momento de pandemia, num momento de tantas dificuldades que a sociedade vive e, ao mesmo tempo, se desdobra em poder ser acolhedor e integrador dessas famílias no Brasil. O lema, quem bate à nossa porta, é um convite à igreja como um todo a refletir que caminho queremos desenvolver neste momento com aquele que é diferente, que é de outra cultura, que é de outro estado. E aqui não estamos falando do migrante apenas internacional ou do refugiado, estamos falando dos migrantes e todas as suas categorias, inclusive os migrantes internos. Né? Tanto é que na celebração eucarística teremos domingo com o do Orlando. Na terça-feira temos uma live que a centralidade é essa binariedade entre migrantes internos e migrantes internacionais.
E na quinta-feira teremos 17 um seminário, né, teológico, pastoral, com a presença do padre Fábio Baggio, com a presença de alguns teólogos das pastorais sociais que estão compondo, e também com depoimentos dos migrantes, principalmente das migrantes, né, que vão estar presentes conosco. E no encerramento da missa, em Roraima, com o Dom Mário Antônio, segundo vice-presidente da CNBB, e também um lugar da fronteira física, mas aonde também a gente vai discutir todas as fronteiras que têm acontecido na migração venezuelana. Eu digo que a 36ª Semana do Migrante, ela é um momento muito específico da Igreja no Brasil, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Aqui vai o nosso agradecimento a Dom Valdeci, presidente da Comissão Episcopal Pastoral para Ação Sócio-Transformadora, e assim saúdo todos os bispos dessa comissão, e também ao Dom José Luiz Ferreira Salles, presidente do SPM. Mas eu digo que essa semana, a 36ª semana, ela tem uma grande conexão com aquilo que o Papa propõe para o Dia Mundial das Migrações, né? O tema que o Papa traz é rumo a um nós cada vez maior, né? Foi a escolha do Papa Francisco para o sábado 27 de setembro, onde nós vamos celebrar também o Dia Mundial, para a Igreja Mundial como um todo. Então, eu digo, Carla, e passo já a palavra, que eu não vou fazer essa reflexão hoje, na verdade, uma introdução para que nós, enquanto pastorais sociais, e aqui vai o nosso abraço para a Caritas Brasileira, para o Conselho Indigenista Missionário, para a CPT, para a Pastoral da Juventude Rural, para as pastorais do campo como um todo, e todas as outras pastorais sociais que compõem os regionais da CNBB, e, de modo especial, na presença de Carla, aqueles que compõem a CNBB Sul 4, né? Que a gente teve recentemente um diálogo sobre imigração. E é uma alegria ver o padre Alfredinho, como tão carinhosamente nós chamamos, e a Corina, que eu não a conheço, mas que eu fico aqui no entusiasmo de ouvi-la. Obrigado e toquemos o barco, porque é um barco, às vezes, esquecido na praia, como diz o padre Zezinho. É verdade, Roberto. É um barco, às vezes, esquecido, mas nós não podemos esquecer, né? Como diz o Papa Francisco, é a necessidade de fortalecer o nós, né? No mundo onde o eu está tão forte, nós sejamos, então, essa diferença de fortalecer os nós que existem, né? Não os nós que apertam, mas os nós que comungam, que juntam, que trazem para perto. E eu penso que a Semana Social Brasileira e todo o trabalho que é feito também, né, a partir do SPM, sobretudo com a Semana do Migrante, é um tempo da gente fortalecer esses nós e de estar bem atento. Quem que está batendo a nossa porta? Quem é esse irmão? Quem é essa irmã que bate a nossa porta? Que bate a nossa porta e na qual nós devemos dialogar, né? Como bem a campanha da fraternidade este ano nos provocava reflexão e ao diálogo, que também façamos esse exercício, né, do diálogo, do nós, e de olhar com carinho todos e todas que batem a nossa porta. Obrigada, Roberto, a gente vai ficar apurando, né, você vai ficar por aqui conosco na sala, e nós vamos também acolher quem já está ali mandando recadinho no chat. Tem uma galera muito boa, né, o pessoal da Caritas Brasileira, né, a equipe nacional do SPM, a Janete Martins, a Alê Miranda, boa noite, Alê, para você também, a Cira, a Márcia Ponce, lá do Paraná. Então, que bom ver esse pessoal aí, todo mundo reunido, né, o pessoal da Rede Jubileu Sul também, estando aí conosco já há algum tempo fazendo esta caminhada. Então, antes da nossa bolinho, antes da nossa cereja do bolo, de convidar, né, de chamar os nossos convidados, então a gente vai ouvir uma música que fala muito para nós com relação aí à Semana do Migrante. Então, vamos ouvir.
Acalmou a tormenta, pereceram os que a estes mares ontem se arriscaram. Vivem os que por um amor tremeram, e dos céus os destinos esperaram. Atravessamos o mar Egeu, um barco cheio de fariseus, como os cubanos, sírios, ciganos, como romanos, sem coliseu. Atravessamos pro outro lado, no Rio Vermelho, do Mar Sagrado, no Center Shopping, superlotados de retirantes, refugiados. Meu filho sem pai, minha mãe sem avó, dando a mão pra ninguém, sem lugar pra ficar. Os meninos sem paz, onde estás, meu Senhor? Onde estás, onde estás? Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Atravessamos o mar Egeu, um barco cheio de fariseus, como os cubanos, sírios, ciganos, como romanos, sem coliseu. Atravessamos pro outro lado, no Rio Vermelho, do Mar Sagrado, o Center Shopping, superlotados de retirantes, refugiados. Where are you? Where are you? Onde está meu irmão sem irmã, o meu filho sem pai, minha mãe sem avó, dando a mão pra ninguém, sem lugar pra ficar. Os meninos sem paz, onde estás, meu Senhor? Onde estás, onde estás? Então, onde estão nossos irmãos e as nossas irmãs? Eu acho que a gente vai ter um pouco algumas respostas, né? Onde estão e como estão esses irmãos e essas irmãs que vêm, né? Vêm de todos os cantos em busca de uma vida melhor. Só lembrando que nós temos o chat, então quem quiser fazer perguntas, né, esclarecimentos, dar suas contribuições, pode usar, que depois nós vamos ter um tempinho, né, um tempo aí com os nossos assessores, na qual vão poder, então, fazer a mediação com quem nos acompanha. Agora sim, nós vamos chamar os nossos convidados. Aqui para a nossa sala, chamamos a Corina Evelyn. A Corina é uma migrante argentina que vive no Brasil e ela é membro da equipe de base Guarmi, Convergência das Culturas. Boa noite, Corina.
Olá, boa noite a todos e a todas, as pessoas que estão nos acompanhando, boa noite, Carla. Bom, eu queria começar agradecendo o convite para participar desse evento hoje, para a gente compartilhar um pouquinho do nosso trabalho, do trabalho do coletivo, a equipe de Base Armes Convergência das Culturas, que a gente, hoje eu vou apresentar um trabalho de pesquisa que a gente fez em parceria com a Jubileu Sul durante o ano passado. A gente apresentou esse relatório mais ou menos em setembro do ano passado, e foi um trabalho onde a gente, como coletivo de mulheres migrantes, nos debruçamos sobre as condições, as realidades, as experiências das pessoas migrantes em 5 países da América Latina. Então, eu gostaria de contar um pouco como foi esse processo e um pouco os dados, as considerações que a gente colocou nesse trabalho. Obrigada, Corina. Também queríamos convidar o nosso querido, né, que dispensa apresentações, Padre Alfredinho Gonçalves, que é vice-presidente do SPM, Serviço Pastoral do Migrante, e é um querido, um entusiasta na luta aí migratória. Boa noite, Padre Alfredinho. O seu microfone. Boa noite, Carla. Boa noite, Corina. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham. É uma grande alegria conhecê-las, ou reconhecê-las. É uma grande alegria estar aqui na Semana Social Brasileira, na 36ª Semana do Migrante, na campanha Jubileu. Tudo isso a gente já acompanhou bastante nos tempos que a gente estava na CNBB. É uma alegria retornar a essa sala, a esse conjunto de trabalhos. É sempre uma alegria de poder contribuir de alguma forma para isso. Muito obrigado e vamos em frente. Obrigada ao senhor também, né, por estar aqui conosco. Então, a Corina já fez uma breve introdução, né, da sua reflexão. Então, um estudo que foi realizado, né, sobre toda a situação migratória nos países da América Latina e Caribe, e aí ela vai contar para nós, né, como que foi esse estudo, o que esse estudo revelou, e como que está hoje a situação, então, migratória nesses países que foram, então, pesquisados. Então, a gente vai trabalhar com 30 minutos, né, de fala com a Corina, e em seguidinha o Padre Alfredinho também com mais 30 minutos. Então, Corina, fique bem à vontade e seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Bom, então, como eu já comentei um pouquinho, durante o ano passado a gente fez um trabalho de pesquisa que resultou num relatório que tem por nome Migrações, Realidades, Lutas e Resistências na América Latina e no Caribe. Na verdade, a gente se focalizou em 5 países, que foram o Haiti, o Brasil, a Argentina, o México e Honduras. Estava esquecendo. Bom, mas eu gostaria de começar primeiro apresentando quem que é a gente, como que a gente chegou nesse ponto de fazer esse trabalho. A equipe de Base Armes, Convergência das Culturas, é um coletivo de mulheres migrantes aqui da cidade de São Paulo, que surgiu no ano 2013. É um coletivo que faz parte do movimento humanista e do organismo internacional Convergência das Culturas, e é um coletivo formado por mulheres migrantes de diferentes países, sobretudo da América Latina, mas não só, também da América do Norte, também do Caribe, e também voluntárias brasileiras. Bom, a gente tem um trabalho durante esses anos de tentar colocar as pautas das mulheres migrantes, as questões relacionadas ao acesso à saúde das mulheres migrantes,
A gente vem trabalhando também em várias instâncias públicas para tentar colocar essas pautas, por exemplo, nas leis, né, que a gente tem aqui a lei municipal, de políticas para a população imigrante, as conferências, também nos começos do Conselho Municipal do Imigrante, que teve as segundas eleições agora há pouco, e a gente foi elegido como suplente, como coletivo suplente, para representar também os migrantes nessa instância. O coletivo realiza diversas atividades, algumas atividades mais culturais, algumas atividades mais políticas, debates, enfim, uma diversidade de atividades que vocês podem conhecer acessando nas nossas redes sociais, com o nome do coletivo, Equipe de Base Warmis Convergência das Culturas. Podem nos encontrar no Facebook, no Instagram, enfim, também temos o site, porque realmente são muitas atividades e aí não daria tempo de falar tudo agora, mas para a gente foi super importante que o Jubileu chame a gente para fazer essa pesquisa. A gente entendeu que, enquanto mulheres migrantes, estar fazendo esse trabalho de análise da situação das pessoas migrantes era também nos colocar em um lugar um pouquinho diferente, né? A gente passou a analisar a nossa própria situação e situação de pessoas que estão atravessando por situações, às vezes, parecidas com as da gente, às vezes não tanto, mas foi interessante também essa mudança, né, do lugar de quem é que pesquisa sobre as migrações. Então, para a gente isso foi realmente muito importante. E, bom, para falar um pouco sobre o estudo, que vocês podem encontrar no site da Jubileu e também nas redes das Warmis, a gente fez esse trabalho basicamente fazendo uma revisão bibliográfica dos marcos jurídicos, das leis e das situações, relatórios de organismos internacionais sobre as migrações nesses países, mas também a gente acha importante colocar as vozes das pessoas migrantes nesses países, mas as vozes das pessoas migrantes que estavam organizadas, que a gente entendeu que seriam pessoas que talvez tivessem um pouquinho mais de informação sobre a situação dos migrantes nesses países. É importante lembrar que o trabalho foi feito durante a pandemia, o que também foi, enfim, teve as suas dificuldades, né? Foi um momento que a gente estava ainda entendendo como que funcionava esse mundo virtual, e todo mundo estava também com muitas tarefas, tentando ver como que a vida ia seguir a partir desse momento. Então, isso foi também uma coisa que a gente teve que ter em consideração na hora de tentar falar com as pessoas dos coletivos de outros países, né, coletivos de imigrantes de outros países, que também estavam ocupados, igual a gente aqui também, em dar atenção para questões um pouco mais urgentes da pandemia, né, como o acesso à alimentação, à saúde, aos auxílios, enfim. Mas mesmo assim, a gente conseguiu aplicar questionários para esses coletivos nesses países, e então a gente teve a participação nesse estudo do coletivo Regimilve, que é um coletivo de mulheres lésbicas e bissexuais, mulheres migrantes lésbicas e bissexuais aqui da cidade de São Paulo, que trazem essa questão super importante para a gente pensar as questões LGBTIQI+, em relação às migrações. A gente teve a participação também do coletivo Si Yo Puedo, que é um coletivo que trabalha, sobretudo, com o acesso à educação das pessoas migrantes, também aqui da cidade de São Paulo. Também tivemos a participação do CEO da Terra, que é um coletivo de mulheres migrantes de Belo Horizonte, que também fazem um trabalho muito interessante, com várias frentes, inclusive aulas de português para as mulheres migrantes, também tem projetos para pensar o acesso à renda dessas mulheres. O Centro de Direitos Humanos Fray Matías de Córdoba, de Tapachula, no México, que eles dão assistência, sobretudo, nessa fronteira sul do México, aos migrantes, e também fazem um monitoreo dos centros de alojamento
ou a gente falaria de detenção de imigrantes nessa fronteira, e também do grupo de apoio para repatriados e refugiados no Haiti, que eles trabalham sobretudo com os migrantes que saem do Haiti, né? Eles dão apoio para os migrantes haitianos que saem do país, mas também para as pessoas que voltam para o Haiti, enfim, é uma organização bastante grande, é composta por várias outras organizações, e eles também participaram do nosso estudo. Então, nesse estudo, a gente acabou dividindo o texto em 3 capítulos, um capítulo onde a gente vai pensar a legislação migratória nesses países. Para falar rapidamente, a gente tem alguns países como a Argentina, o Brasil, que têm aprovado nos últimos anos umas leis migratórias que consideram a migração como um direito humano, que se preocupam pelo acesso a direitos das pessoas migrantes, o que é muito importante, e que foram leis que surgiram graças à mobilização de muitos grupos de migrantes, instituições que trabalham com a questão migratória. Teve uma mobilização da sociedade civil muito importante para essas leis realmente saírem, né? O que a gente acha no estudo é que, apesar de ter essas leis que são muito importantes e que realmente significam avanços significativos, né, para a vida dos migrantes nesses países, mesmo assim, tem outros decretos, tem outro marco jurídico que convive com as leis e que acabam dificultando, de alguma maneira, o real acesso de todas as pessoas migrantes a seus direitos. Então, são leis muito importantes, mas que mesmo assim a gente deve continuar lutando para a aplicação efetiva dessas leis, né? E nos outros países, no México, em Honduras, em Haiti, a legislação também, mais ou menos nos últimos anos, vai incorporando a noção da migração como direito, mas ainda subsiste uma ideia muito forte de segurança nacional, de cuidar as fronteiras, né? Então, a gente sabe que esse tipo de ideias, por dizer assim, são ideias que acabam vulnerando muitas vezes os direitos das pessoas migrantes. Também a gente fala um pouquinho no estudo sobre alguns acordos regionais e bilaterais, como, por exemplo, o acordo do Mercosul, como, por exemplo, o processo Puebla, mais pensando no Caribe, no Norte, que são acordos que tentam fazer com que as pessoas consigam se deslocar de um país a outro com umas certas facilidades, por dizer assim, mas o problema que a gente encontra no estudo é que nem sempre esses acordos são cumpridos, que tem muitas outras considerações, né? No geral, a gente poderia falar que mesmo tendo leis que falam sobre os direitos humanos, sobre o direito da pessoa ir e vir, na prática isso está atravessado por outras dificuldades, às vezes, como eu falei, por outro tipo de legislação, mas às vezes também por questões relacionadas a preconceitos de raça, de classe, de gênero, de nacionalidade, enfim, várias questões que vão interferindo na aplicação dessas leis. Bom, um segundo capítulo, a gente tentou abordar a realidade das pessoas nesses países e também as realidades das pessoas no trânsito migratório. Como a gente sabe, a migração é um processo, nem sempre é linear, nem sempre começa e acaba quando a pessoa atravessa uma fronteira nacional. Muitas vezes as pessoas passam por vários países, muitas vezes as pessoas estão em trânsito. Então, a gente tentou trazer um pouco essa realidade no estudo. E, sobretudo, pensar como que era esse acesso aos direitos. Enfim, é bastante coisa, mas só para retomar algumas, a gente, por exemplo, estudou, pesquisou e também fez perguntas para esses coletivos sobre o acesso à saúde. A gente viu que, por exemplo, no Brasil e na Argentina, onde as leis migratórias afirmam que qualquer pessoa tem acesso
aos sistemas de saúde, por exemplo, sem importar a condição migratória, a regularização ou não, as pessoas migrantes têm, por lei, o direito de acessar a saúde. Só que a gente viu que na prática isso não acontece muitas vezes. Isso é uma coisa preocupante se a gente pensa agora, né, o momento que a gente está da pandemia, mas não só. É uma questão realmente preocupante em qualquer outro momento também, né? A mesma coisa acontece com a educação, que dependendo dos funcionários, dependendo da cidade, dependendo de várias questões, isso funciona ou não. A gente aborda também a questão do trabalho, como que os migrantes, na sua maioria, estão inseridos em trabalhos informais, e tudo isso em relação à regularização migratória, que é uma questão muito cara para a gente. Nesses momentos, a gente está com uma campanha de regularização imediata e sem condições para as pessoas migrantes no Brasil, mas a gente começou aqui e outros coletivos de outros países também foram se somando. Hoje são 25 coletivos de vários países da América Latina que estão com essa campanha de regularização. Por quê? Porque o não acesso à documentação vai também travando esse acesso dos migrantes aos seus direitos, mesmo que nas leis eles tenham direito de acessar sem necessidade de estar regularizados, mas na prática isso também não acontece. Então, por exemplo, quando começou a pandemia aqui, a questão do auxílio emergencial foi muito complicado para as pessoas que não estavam regularizadas. Com o tempo, e depois de várias ações da DPU, inclusive, foi mais ou menos, as pessoas foram conseguindo acessar. Mas tudo isso é tempo, né? E a gente sabe que na pandemia, com as condições que a pandemia impôs para as pessoas no geral e para as pessoas migrantes, é uma situação muito delicada, uma pessoa ficar sem renda por vários meses, porque, por exemplo, em determinada agência da Caixa, os funcionários não sabiam que as pessoas migrantes poderiam ter acesso ao auxílio, coisas desse tipo, né? Então, isso foi uma questão bastante importante. Bom, e por fim, o último capítulo, o capítulo sobre experiências, resistências e convergência das culturas, onde a gente tentou também trazer os migrantes como sujeitos e sujeitas com a agência, que se organizam, que criam vínculos, que criam redes, que conseguem também fazer frente a essas situações de vulnerabilidade através da sua criatividade, através do contato com outras pessoas que estão passando pelas mesmas situações. Então, a gente, nesse capítulo, vai retomando várias experiências nos diferentes países onde os migrantes, por exemplo, organizam festas populares, festas que têm a ver com seus países de origem, onde os migrantes e as migrantes se organizam em coletivos, em organizações, para defender os seus direitos. E para a gente esse capítulo é um capítulo muito essencial, porque também tem a ver com a história do próprio coletivo, né? Então, foi bastante interessante. Tem outra questão que é importante remarcar, que tem a ver com a própria pandemia. Como que a pandemia também recrudesceu ou exacerbou, de alguma maneira, uma certa xenofobia, o racismo, várias questões que já estavam acontecendo, não é que com a pandemia isso apareceu do nada, mas que, de alguma maneira, foi visibilizando-se mais, né? Então, a gente tem vários casos de imigrantes varados nas fronteiras. Com a pandemia, muitas fronteiras foram fechadas, militarizadas, uma maior criminalização das migrações, várias medidas que os governos nacionais iam tomando iam afetando os migrantes. Então, por exemplo, aqui no Brasil teve o caso de mais de 200 pessoas da Colômbia que ficaram acampadas no aeroporto de Guarulhos, sem conseguir voos humanitários para voltar para a Colômbia. Porque, claro, com a pandemia, muitas pessoas que estão inseridas no emprego informal
ficaram sem emprego. E aí teve um movimento de retorno para os países bastante forte, né? De retorno, de migração, de mobilidade, imobilidade, e nesse ponto, muitas medidas tomadas pelos diferentes países acabavam prejudicando de maneira bastante grave a situação dos migrantes. A gente também sabe do caso das pessoas bolivianas que eram migrantes no Chile, estavam tentando voltar para a Bolívia e aí ficaram varadas na fronteira por bastante tempo. Também a situação dos alojamentos, né, para migrantes no México, onde as pessoas estavam hacinadas, não tinham possibilidade de ter um distanciamento social, onde também era difícil manter as condições de higiene que a pandemia, o vírus exigia, né? Enfim, situações de desinformação, onde os migrantes, por não saber, por não falar a língua do país onde moram, às vezes não sabiam o que estava acontecendo com o vírus. Então, também teve a mobilização de muitos coletivos de migrantes e organizações que trabalham com a questão migratória para traduzir materiais, para fazer chegar materiais, inclusive a doação de cestas de alimentos, que foi uma coisa que o nosso coletivo fez também aqui em São Paulo, mas não só, muitos coletivos em vários países fizeram a mesma coisa, né? Bom, recentemente também eu gostaria de falar que com a pandemia também teve um aumento da violência de gênero. No começo da pandemia, várias dependências que atendiam esses casos foram fechadas pela pandemia. Também muitas mulheres se viram obrigadas a conviver mais tempo, ficar trancadas talvez com os próprios agressores em casa, com maiores dificuldades de denunciar. Então, houve um aumento significativo da violência de gênero. Também houve uma violência xenofóbica no geral. Infelizmente, aqui em São Paulo, a gente teve o caso de um migrante angolano esfaqueado e morto por uma discussão com um vizinho que não estava de acordo com que esse migrante recebesse o auxílio emergencial, por exemplo. Então, enfim, várias situações que foram fazendo com que as pessoas migrantes estiverem nesse momento e estão ainda ou tendo dificuldades para acessar a seus direitos e sofrendo vários tipos de violência mais intensa, talvez, nesse momento. Por fim, eu gostaria de ressaltar que na semana passada, né, em relação às migrações do Caribe e do México indo para os Estados Unidos, enfim, a gente talvez pensou que com o novo governo dos Estados Unidos a situação dos migrantes mudaria, mas a gente não está vendo muitas modificações, né? E na semana passada a vice-presidenta dos Estados Unidos foi para o México e para vários países da América Central e ela voltou a falar a mesma coisa. Ela falou para os migrantes não irem nos Estados Unidos, que eles não seriam bem recebidos, que eles estavam tentando fazer e desenvolver diferentes programas programas bastante neoliberais, na verdade, para melhorar supostamente melhorar a situação desses países, para os migrantes não irem para os Estados Unidos, mas, enfim, a gente já sabe, já conhece esse tipo de medidas, sabe quanto que é difícil que isso realmente aconteça. E também uma outra questão são as questões das deportações, que infelizmente na Argentina e no Chile, com a pandemia, tem aumentado, a gente tem dados desse aumento, deportações de pessoas, porque a pandemia veio ser como uma espécie de desculpa para cumprir enfim, para continuar expulsando as pessoas agora com as justificativas de saúde, sem falar que os migrantes muitas vezes são colocados como os culpados, né, pelo vírus, porque são pessoas que circulam, que vão e que voltam, enfim.
Mas tem também uma questão positiva da Argentina, que foi a derogação do decreto 70 de 2017, que era um decreto que restringia a lei de imigração, que é uma lei de imigração baseada nos direitos humanos. Esse decreto meio que restringiu um pouco a lei e, por exemplo, habilitava esse tipo de deportações, e recentemente esse decreto foi anulado. Mas, enfim, para ver realmente os resultados, ainda isso não aconteceu. Enfim, não sei, tem várias questões aqui ainda do estudo, mas acho que eu posso parar por aqui, e aí qualquer coisa, depois a gente conversa mais no momento das perguntas. Obrigada, Karina. Você até tinha ainda mais um tempo, mas a gente pode aproveitar o espaço, né, depois da interação e mediação com o pessoal, para talvez, né, expor mais algumas informações que o estudo de vocês, então, revelou. Gratidão por essa explanação. Nós sabemos que a pandemia, ela acabou agravando as questões de desigualdade e escancarando aquilo que a gente já sabia que existia, né, mas que era muitas vezes ofuscada por outras situações. E agora a pandemia acabou tornando isso tudo mais evidente, né, a dificuldade no atendimento à saúde, à assistência social e, sobretudo, no atendimento aos migrantes, uma vez que a gente também não tem legislações que favoreçam esse acolhimento com dignidade. Então, isso tudo acabou ficando muito mais evidente nesse período da pandemia. Mas fica por aí, porque vai ter perguntas e você vai ter tempo para contribuir ainda mais. Vamos chamar, então, nosso segundo convidado, o padre Alfredinho Gonçalves, nosso querido amigo, padre Alfredinho. Padre Alfredinho, a Semana Social Brasileira, ela traz a temática Mutirão pela Vida, por Terra, Teto e Trabalho. E a Corina trouxe aqui, né, a partir dos estudos que o coletivo que ela participa realizou, algumas questões muito fortes, né, no que diz respeito aos direitos à população migratória. Então, como que a gente pode, dentro da Semana Social Brasileira, refletir isso, né? Terra, teto e trabalho e as migrações. Porque a violação do direito à terra, ao trabalho e aos direitos, ao teto, também passa pelos processos migratórios. Então, como que a gente faz esse debate casado aí entre migração e Semana Social Brasileira? Por favor, seja bem-vindo. Muito bem, mais uma vez agradeço a oportunidade. Um bom encontro a todos que nos acompanham. E eu vou entrar logo no assunto dizendo o seguinte: se vocês me permitem, eu começo com uma imagem que hoje nos é muito atual. Eu começo com a imagem do Brasil na UTI, né? É muito claro que o Brasil está na UTI, e quando a gente tem um corpo, um organismo, uma pessoa na UTI, a gente tem que verificar uma série de coisas para ver como está esse corpo. Está respirando, não está respirando, está dando sinais de vida, não está dando sinais de vida. Como é que está o Brasil na UTI hoje? Então, nós podemos começar a olhar quais os sintomas que esse corpo apresenta. E se nós olharmos o Brasil na UTI, um dos primeiros sintomas muito graves desse organismo é o aumento da população em situação de rua. Em todas as capitais, cidades médias e até cidades pequenas, tem crescido muito a população de rua. Não só idosos, não só adultos, não só jovens, mas famílias inteiras, mulheres, crianças, junto com seus cachorros, às vezes papagaios, etc. A verdade é que cada vez mais vem aumentando essa população de rua. Uma população que vive na fila
das quentinhas, das marmitas e das cestas básicas. Isso onde eu estou aqui em São Paulo é diário, a fila das quentinhas e da cesta básica, e isso chega a assustar, tanto que se multiplicou. A Praça da Sé, por exemplo, e outros arredores de São Paulo, vem se tornando uma praça de cabanas. Até parece um deserto com as tendas onde as pessoas dormem. Então, isso é o sintoma do Brasil na UTI. Outro sintoma é a fome. Nós vemos filas e filas de gente, repito, em busca das quentinhas, nos lugares onde distribui a marmita, e em busca das cestas básicas. E aí há uma coisa que chama a atenção. São pessoas de ombros vergados, com os olhos no chão e com a vergonha estampada na cara. Eu diria que no tempo da ditadura, as pessoas não olhavam para cima porque tinham medo. Hoje as pessoas não olham nos olhos nessas filas porque estão vergadas de vergonha. Então, a vergonha tomou conta dessas pessoas e elas caminham com os olhos no chão. Outro sintoma do Brasil na UTI é a violência. As estatísticas mostram que 5 a 6 mulheres por dia vêm sendo assassinadas no Brasil. Normalmente por seus namorados, noivos, companheiros, ex-companheiros, numa relação que se tornou grave, mais grave com a quarentena e com a proximidade muito forte e com a dificuldade dessa vida conjunta. E, em alguns casos, nós temos visto assassinato de crianças, não é? Pelo menos 2 vieram à tona, e isso é outra coisa, é outro sintoma que mostra que o véu que cobria a miséria no país, o véu que cobria os invisíveis, se rasgou. Os invisíveis mostram suas chagas, suas feridas, e vêm à tona. E a pandemia escancara e, ao mesmo tempo, agrava essa situação. Outros sintomas são os 500, quase meio milhão de mortos já contabilizados, e 17 milhões de casos, sem falar naqueles que não passaram pelos hospitais e sem falar naqueles que não foram testados, não é? Sabemos que é muito mais do que isso. Outro sintoma do Brasil na UTI, o auxílio emergencial. Evidente que ninguém gosta de pegar auxílio emergencial. Evidente que ninguém gosta de pegar marmita, ninguém gosta de pegar cesta básica. Quem vai ali vai buscar o pão da esmola. O pão da esmola é o pão regado pelas lágrimas da vergonha. O pão que dá uma dignidade ao ser humano é o pão conquistado com o suor do trabalho. E outro sintoma muito forte desse Brasil na UTI é o número de pessoas em movimento. Aqui, a minha companheira anterior já mostrou bem o que significa esse número de pessoas em movimento por todo o país, pela América Central, tentando entrar nos Estados Unidos, mas também da Bolívia para o Brasil, do Paraguai para a Argentina, do Peru para o Chile, entre os nossos países vizinhos, e tentando alcançar cada vez mais um lugar ao sol. Muita gente em movimento. O número de pessoas em movimento, em migração, se tornou cada vez maior. Hoje no mundo nós temos 270 milhões de pessoas que não residem no país em que nasceram. E 740 milhões que migraram internamente. Ou internamente no seu país, ou internamente na sua região. São dados da ONU, de 2019, não é? Então, esses são os sintomas de um organismo doente, de um organismo que está se afundando, não é? Numa pandemia
cada vez mais grave, numa epidemia cada vez mais grave. Um Brasil que tem muita dificuldade de respirar alegria, de respirar música, de respirar abraços, de respirar olhares, de respirar como gente viva. Um Brasil que sofre e que tenta respirar por aparelhos. E está muito difícil, porque falta o oxigênio vivo da esperança, falta o oxigênio vivo, às vezes, da fé. Depois dos sintomas, o médico se pergunta: qual o quadro clínico desse corpo na UTI? Qual o quadro clínico desse país na UTI? E aqui nós podemos mostrar algumas chagas, algumas doenças desse quadro clínico mais grave que o Brasil padece. Primeiro, desemprego e subemprego. 15 milhões de desempregados, cerca de 30 milhões vivendo na economia informal. E alguns milhões ou milhares que sequer buscam emprego porque já desistiram, não é? Grande parte dos jovens que se formaram não exercitam o trabalho para o qual se formaram. A questão da terra, da reforma agrária e agrícola está totalmente paralisada. Não há nenhum sinal, nenhum avanço, ao contrário. A terra está se concentrando na mão de grileiros, não é? Na mão de garimpeiros, e o Estado só faz jogar uns contra os outros, entre grileiros, garimpeiros, sem terra e etc. E a terra dos indígenas está sendo cada vez mais restrita. A terra como um todo está se concentrando ainda mais na mão de um punhado de pessoas. Assim como a renda. Outra doença grave que está aí, nesse quadro clínico, é a desigualdade social. Aqui nós podemos chamar em auxílio Thomas Piketty, ou Gessé, né? São os autores, um francês e outro brasileiro, que têm trabalhado muito essa questão da desigualdade. Nas 2 últimas décadas do século passado e nas 2 décadas deste século, tem aumentado muito a curva da desigualdade social. Não tanto nos 10% mais ricos, mas no 1% mais rico. 1% mais rico aumentou de forma exponencial sua renda e a pandemia veio agravar a desigualdade social. Então, isso é uma doença que está aí e marca o Brasil como nenhum outro país. Um dos países mais desiguais do planeta. Nós temos o trabalho informal, o trabalho infantil, o trabalho feminino pago de forma inferior ao trabalho masculino. São outras doenças que estão aí, que já vêm de algum tempo, mas que se agravam. E nós temos a grande doença do negacionismo, de um governo negacionista, de um governo que corre na contramão do bom senso, na contramão da ciência e na contramão das autoridades sanitárias que ele mesmo colocou no Ministério da Saúde. Então, um governo que está levando o país cada vez mais para um buraco sem saída. Ainda nesse quadro clínico, nós temos o desmonte sistemático, desde que esse governo assumiu, das políticas públicas. E aqui podemos elencar algumas: política pública para os indígenas, política pública para os quilombolas, as políticas públicas da ecologia, do meio ambiente, da proteção ao meio ambiente, as políticas públicas de incentivo à arte, de incentivo ao cinema, à música, as políticas públicas de incentivo ao ensino superior, ao ensino de uma forma geral, à saúde, ao saneamento básico, à moradia. Enfim, nós temos
políticas públicas totalmente desmontadas. O governo se exercita em desmontar sistematicamente qualquer tipo de política pública. A política pública do pequeno produtor, do auxílio ao pequeno produtor rural, por exemplo, desapareceu completamente e as pessoas estão à deriva, sem âncora, sem bússola, sem farol. Barcos à deriva no meio de uma tempestade e do naufrágio. Esse é o quadro clínico desse paciente na UTI. É evidente que um médico que se preza não se contenta com os sintomas e nem somente com o quadro clínico. Ele vai tirar uma radiografia. Então, nós precisamos tirar uma radiografia desse paciente que está na UTI. Essa radiografia hoje é muito forte. Essa radiografia aí, nós podemos apenas apontar o que a radiografia está mostrando. Depois, cada um desses temas exigiria, evidentemente, um debate muito maior. A primeira coisa da radiografia é a precariedade da vida da população. A precariedade, por exemplo, do trabalho. Eu diria que o trabalho se desvinculou do emprego estável. O que nós temos hoje não são empregos como a gente sempre sonhou, empregos estáveis. O que nós temos são tarefas, serviços, sempre instáveis, sempre temporários, sempre sujeitos a serem substituídos, não é? É uma instabilidade total no mundo do trabalho. O trabalho se uberizou. Quando nós falamos disso, a gente podia falar de flexibilização, reforma trabalhista, terceirização e uberização do trabalho. Tudo isso significa reconverter os direitos dos trabalhadores em mercadoria que o próprio trabalhador tem que pagar. O ônus da crise está recaindo sobre os ombros dos trabalhadores. E as empresas estão se eximindo totalmente dos encargos sociais e desse ônus da crise atual. Então, essa precariedade geral, e sobretudo no trabalho, desvinculou o trabalho de um emprego decente, de um emprego digno. E hoje todas as pessoas vivem numa insegurança completa. E a insegurança no trabalho traz outras inseguranças. Insegurança na saúde, na moradia, insegurança no futuro, insegurança quanto ao futuro dos filhos, e, bom, isso poderia ir muito longe. Junto com essa precariedade no trabalho, etc., e nos direitos humanos, nós temos o avanço da extrema-direita em várias partes do planeta. Felizmente, em alguns lugares já se vê alguma luz. No Brasil, o que se vê são trevas, não é? O avanço do autoritarismo, um fascismo disfarçado, um fascismo completamente aberto. A cara do fascismo no Brasil tem todos os sintomas do fascismo, desde o culto do mito até o autoritarismo, até o bombardeio das instâncias intermediárias, sejam elas próprias da democracia, sejam elas da comunicação social, sejam da academia, sejam das religiões, sejam das associações, das organizações não governamentais, tudo isso está sofrendo um bombardeio diário. E o fascismo tem aponta diretamente para um novo totalitarismo. Você elimina completamente os intermediários e você, de uma maneira populista, se remete diretamente ao povo. Felizmente, parece que está significando um tiro no pé e queremos crer que seja assim mesmo. Nós temos um capitalismo que nunca foi tão perverso. Nunca a gente viu uma perversidade tão grande no capitalismo como a gente está vendo hoje. A perversidade do capitalismo mostrou toda a sua cara, como a gente vê nos livros de Engels e de Marx no início
da Revolução Industrial, ou durante a Revolução Industrial, onde crianças trabalhavam, onde se trabalhava 15 horas por dia, onde hoje você tem uma exploração da mão de obra 24 horas por dia. A desvinculação do trabalho com o emprego traz esse vínculo de 24 horas por dia com a empresa. Então, essa perversidade em explorar quem está trabalhando e em descartar quem não está trabalhando. Não é? Em descartar a economia do descarte, a economia da sobra, como tem alertado tanto o Papa Francisco. Então, na verdade, toda a perversidade da exploração da força humana, da exploração dos recursos naturais e da exploração do patrimônio cultural acumulado tem vindo à tona. Esse governo se esmera em derrubar todo e qualquer direito adquirido. Os direitos se tornaram mercadorias a serem pagas pelo próprio trabalhador. É isso que nós podemos ler nas reformas que tentam estar em curso, que estiverem em curso e assim por diante. E a gente vê, ao lado disso, nós temos uma concentração de renda e, ao mesmo tempo, da exclusão social. Essas coisas são duas caras da mesma moeda. Ao mesmo tempo que você concentra a renda, você concentra a exclusão social. Então, isso segue a passos largos. 1% da população com uma grande riqueza nas mãos, 10% com uma riqueza nas mãos e o restante da população vivendo à míngua. Repito, uma população que hoje, aos milhões e aos milhares, olha para o chão com os ombros vergados e não consegue levantar a cabeça. Creio que esse é um dos maiores desafios para a 6ª Semana Social Brasileira, para a campanha do Jubileu Sul, para o Grito dos Excluídos, para o Serviço Pastoral dos Migrantes, para as organizações não governamentais, para as igrejas, é tentar com que esse povo levante a cabeça, erga os ombros e tente dar um grito. E tente transformar o gemido num grito. Não é? Isso hoje é a coisa mais difícil da gente fazer. Na paróquia onde eu estou, por exemplo, nós distribuímos cerca de 1.000 cestas por semana. E pela primeira vez a gente está achando que distribuir cestas não vem sendo um assistencialismo. É questão de vida ou morte. Ou essas pessoas encontram o que comer ou morrerão amanhã. Eu, se tivesse em casa filhos com fome, eu não me responsabilizaria pelas minhas ações. Então, esse povo que vem aqui buscar cestas, vem com os olhos no chão. Não tem coragem de nos olhar na cara, por causa da vergonha. Então, como levantar o moral, como levantar a cabeça, os olhos dessa população esmagada, não é? E nós podemos dizer que ainda na radiografia é um povo que de invisível se tornou visível. E os migrantes são exatamente isso. É um povo que se torna visível na hora do naufrágio. É um povo que se torna visível quando aparece uma criança morta na praia. É um povo que se torna visível na hora da tragédia. O migrante é invisibilizado nos momentos, no deserto, no mar, etc. Ele se torna visível quando naufraga. Ele ganha rosto e nome quando naufraga. Senão, ele é número, ele é estatística, ele é tabela. Agora, essa invisibilidade foi rasgada e a gente está vendo esse migrante vir à rua buscar o auxílio emergencial, buscar o pão para comer, para levar para os filhos e, repito, com os olhos envergonhados e com a cara no chão. Quer dizer, como levantar esse povo e como fazer com que ele caminhe com os próprios pés. Esse me parece ser o grande desafio que nós temos pela frente. É evidente que tudo isso agrava a desigualdade. É evidente que tudo isso mostra o quanto o Brasil, histórica e estruturalmente, não é,
mostra toda a sua perversidade desigual. A Casa Grande e a Senzala nunca foi tão atual como hoje. O abismo entre Casa Grande e Senzala nunca foi tão atual como hoje. E a diferença é o seguinte: na Casa Grande, os privilégios são inquestionáveis. Na Senzala, não há privilégios, há favores. Os favores dependem do humor do senhor de plantão. O senhor dos dias de hoje está muito mal-humorado. Em vez de favores, vem chicote. Em vez de favores, vem tronco. Em vez de favores, vem polícia e vem exército, como está acontecendo, por exemplo, no nosso país vizinho da Colômbia. Então, isso acontece na história do país e está se repetindo hoje. Quando o povo da Senzala tenta transformar favores em direitos, a repressão entra em campo. Com os sem terra, com os trabalhadores, com os indígenas, com as mulheres, com os metalúrgicos, com quem quer que seja, com o povo da rua, com os migrantes. Quando tentamos transformar favores em direitos, a repressão entra em jogo. Isso começou lá em Canudos. Isso começou lá com os negros na escravidão. Isso começou ainda mais cedo com os indígenas. Isso atravessou a história do país. Não é? E isso hoje se revela com toda a força. Quer dizer, os entraves, as doenças crônicas brasileiras, como é que se diz? As diabetes brasileiras vêm à tona com toda a força neste momento de crise, de pandemia, de caos, de desmonte que a gente está vivendo. Para terminar, entrando na última parte, é evidente que não basta ao médico perceber os sintomas, a febre do doente. Não basta ao médico ver seu quadro, traçar seu quadro clínico, não é seu boletim médico. Não basta ao médico fazer a radiografia. O médico tem que apontar, depois de fazer o diagnóstico, tem que apontar o remédio. E aqui nós estamos na 6ª Semana Social Brasileira, nós estamos com o Serviço Pastoral dos Migrantes, nós estamos com a campanha Jubileu Sul, nós estamos com a igreja, com as organizações não governamentais, com o movimento de mulheres, com o movimento de negros, de mulheres, de indígenas, com todos aqueles que se mobilizam. Que remédio o Brasil necessita para sair da UTI? O que fazer para que o Brasil levante os olhos, saia da UTI? O que fazer para que o Brasil volte a respirar? O que fazer para que o Brasil tenha oxigênio para respirar com a cabeça levantada e buscar com os próprios pés os seus direitos? E aqui algumas coisas são básicas. Primeiro, como sair dessa conflagração que se instalou no país? Essa polarização que se instalou no país. Como sair disso com o bom senso e com a racionalidade? Não é? Um Brasil conflagrado, polarizado, não dialoga, nem tem objetividade, vive de chavões. Então, como sair disso? Em nossos discursos, em nossos encontros, etc. Outra coisa são os 3 T's da Semana Social Brasileira: terra, teto e trabalho. É claro que os 3 T's são uma metáfora dos direitos humanos. Como repor em pauta os direitos humanos que estão sendo roubados, desmontados, etc. Como levar isso às escolas, às universidades? Como repor as bolsas de estudo? A maioria foi cortada. Como incentivar a arte, a música? Como incentivar a criatividade do povo brasileiro? Como tomar espaços da imprensa? Com esses 3 T's, e repito, uma metáfora de todos os direitos brasileiros, de todos os direitos do povo, não é? Acho que também é necessário olhar a metodologia. Quando eu falo de metodologia, eu falo o que significa retornar ao trabalho de base, o que significa
ressignificar algumas coisas que nós já conhecíamos, mas que, de certa forma, estão hoje encobertas pela cegueira, pelo nevoeiro da pandemia, do desmonte, de um governo negacionista, de tudo isso que a gente está assistindo. Acho que temos uma grande tarefa de mudar nossas linguagens. Estamos trabalhando muito com a linguagem verbalizada, como hoje estamos fazendo aqui. Mas o povo está muito mais acostumado com a linguagem do canto, da música, da dança, do teatro, da manifestação do corpo, do gesto. Como diversificar as linguagens? A linguagem verbalizada é uma parte muito reduzida da comunicação humana. Nós temos que aumentar o leque da linguagem se queremos chegar aos porões, aos grotões e às periferias do país. Temos que pensar na capoeira, temos que pensar na dança, temos que pensar na música, temos que pensar na poesia, no repente, temos que pensar numa série de coisas diferentes e não só nos discursos como eu estou fazendo aqui. Esses discursos podem valer para quem nos está ouvindo hoje nessa sala virtual, mas não vale para a rua, não vale para a favela, não vale para as periferias, não vale para esse povo que está com os olhos no chão e a cara de vergonha. E, enfim, claro, o trabalho de rede. Hoje não podemos imaginar que alguém tem um monopólio de determinada situação ou de determinada categoria de pessoas. Todos estamos responsabilizados por tudo e todos temos que nos dar as mãos. Aqui, cada vez mais, é necessário sinergia de forças, economia de energias, rede de trabalho, local e global conjuntamente. Quanto mais local, mais global. Quanto mais global, mais local. Não é? Aqui há toda uma discussão nessa direção, eu não vou entrar nisso, não é? E eu acho que a 36ª semana do migrante vem mostrando isso. Quer dizer, quem bate a porta? Quem bate a porta hoje é gente envergonhada, é gente de joelhos, dobrada, encurvada, gente que perdeu a dignidade mínima do ser humano, gente que se arrasta para conseguir levar um pedaço de pão para os filhos. Né? Isso são milhões. Isso são milhões. Gente que transita de um lado para o outro atrás das migalhas que caem na mesa dos ricos, com os ventos do capital. Quem bate a porta? Quem bate a porta é hoje gente desfigurada, cheia de cicatrizes, cheia de feridas, cheia de chagas. Como curar essas chagas, levantar a cabeça desse povo e fazer com que esse povo saia às ruas? Sem povo na rua, não haverá mudanças. Nós olharmos os últimos impeachments, o impeachment, o golpe, nós vamos ver que é o povo na rua que derruba, não é, os ditadores e os tiranos, e hoje nós estamos com um tirano sobre os ombros. Eu termino por aqui e deixo o espaço, Carla, passo a palavra a você. Obrigada, Padre Alfredinho. A Corina nos trouxe uma fala muito inquietante, né? Ela trouxe dados, elementos muito concretos de uma realidade que, como diz Padre Alfredinho, invisibilizada muitas vezes. E Padre Alfredinho faz uma fala provocativa. E aí? Né? Como que vamos responder? Como que vamos atuar diante de um cenário tão desafiador? Aí não só para os migrantes, mas para todos os pobres deste país, né? Todas as pessoas que hoje são os encurvados, os humilhados, os desfigurados que batem à nossa porta. As pessoas no chat reagiram, comentaram, foram completando, né, as reflexões da Corina, do Padre Alfredinho, foram dizendo, é isso mesmo, Padre Alfredinho, está difícil a situação. E nós temos algumas perguntas
que a gente vai estar colocando aqui na tela para poder visualizar. Mas vamos ver. Tem uma primeira pergunta para Corina, né? É a Ariete D'Agostini. Ela pergunta assim: qual foi o coletivo que apresentou a situação migratória de Honduras? Se teve, Corina, né, algum resultado aí de estudo com relação a Honduras? Como são 3 perguntas, eu acho que a gente faz assim, né? Você responde a pergunta e depois a gente passa para as demais. Por favor. Tá bom, ótimo, então. Com respeito a Honduras, a gente teve algumas dificuldades para conseguir as respostas dos coletivos de lá. Sobretudo porque a gente fez essa pesquisa no momento que a gente começou a fazer a pesquisa em maio do ano passado, e fazia 2 ou 3 meses que tudo tinha fechado, que tudo tinha começado a ser remoto. A pandemia levava esse tempo, mais ou menos, né? Dependendo dos países, né? Os fechamentos e o isolamento e tal. Então, realmente foi um pouco difícil conseguir que os coletivos parassem e tivessem um tempo para responder essas questões de pesquisa, porque estavam realmente trabalhando com os migrantes, trabalhando na assistência, já seja de alimentação, de auxílios, de informação. Então, a gente não teve participação de um coletivo específico de Honduras. A gente sim achou informação sobre esses coletivos, informação que era pública, né, das redes sociais, dos sites deles, e tem, no nosso estudo tem alguns exemplos desses coletivos, dessas organizações. Mas também, no lançamento do estudo, do relatório, junto com a Jubileu convidou algumas pessoas dos diferentes países, entre elas uma pessoa de Honduras, só que agora eu não vou lembrar o nome do coletivo, não sei se tem alguém do Jubileu aí que possa me ajudar com essa informação. Ela teve uma mulher que era parte desses coletivos, que participou do lançamento, e ela ficou muito emocionada, ela gostou bastante, ela achou que realmente o que a gente tinha conseguido caçar assim na internet fazia sentido para ela, né? Então, infelizmente é isso, a gente não teve a participação de um coletivo de Honduras. Ok, obrigada, Corina. A Rose, ela está colocando aqui no comentário, Rodé... Ai, você lê, amiga. Leia, Corina, por favor. Tá conseguindo ver no chat? Estou conseguindo, só não sei se eu vou conseguir. Que é Rodé de Orfné, não sei também se eu estou pronunciando. Então, tá bom. Mas ótimo, então, mais esclarecida, né? Essa é o nome do coletivo. Nós temos a segunda pergunta, tem... A Elisete Santana de Oliveira pergunta, acho que foi para o Padre Alfredinho, porque essa pergunta brotou na hora da sua explanação. O que dizer das opções que o atual governo federal genocida está fazendo no Brasil? Como nós, sociedade, devemos reagir? Hein, Padre Alfredinho? Tantas coisas, né, que esse atual governo está nos provocando e está possibilitando aí a população. Como que nós devemos reagir a isso tudo? Olha, o que nós estamos vendo aí é um deboche, é um escárnio, é um menosprezo da inteligência do povo brasileiro, não é? Desde o menosprezo da gripezinha até a acusação de maricas, etc. Nós estamos assistindo aí a um total descaso da população. Nós falamos de 3 T's, podemos falar de 3D: descaso, deboche, desmonte, não é? O papel do governo, desde que chegou lá em Brasília, foi começar a desmontar, não é, tudo aquilo que os trabalhadores, que a população tinha ganho nos últimos anos, não é? Desde população indígena, população quilombola, população negra, as mulheres, os migrantes, os trabalhadores em geral.
tudo isso vem sendo desmontado de forma, às vezes, sistemática e provocativa. Nós percebemos provocações claras à população brasileira. E tudo isso para contentar um bando de fanáticos que continua ajoelhado diante do mito. O que o mito talvez não saiba é que o povo que ergue estátuas é o mesmo que depois as reduz a cinzas, a ruínas e a escombros. Eu acho que nós estamos assistindo aí a vários tiros no pé de um governo que pode ser autofágico, pode ser suicida. As pesquisas já apontam nessa direção, não é? As pesquisas já apontam nessa direção. As últimas pesquisas dizem que não é Lula que ganha, é Bolsonaro que perde, não é? É Bolsonaro que perde por conta de tudo aquilo que está acontecendo no país. Quer dizer, está brincar com a população brasileira e brincar com a saúde é muito grave. Você brinca com 500 mil mortos. Você pode imaginar outro tanto de famílias enlutadas. Se você multiplica isso pelas pessoas, você vai ver milhões de pessoas que foram afetadas por essa pandemia. Brincar com isso é chamar o povo é debochar do povo. É evidente que isso tem consequências. Cedo ou tarde, isso tem consequências. Acho que nós devemos começar a trabalhar no sentido de canalizar a indignação. Como canalizar a indignação através de igarapés que nos leve a um rio. Creio que no Brasil hoje nós temos que tentar criar uma série de igarapés que nos leve a um rio devastador. Devastador no sentido de derrubar tiranos, estátuas, tiranias e tentar instalar no país um novo recomeço dos direitos humanos. Creio que estamos perdendo algumas décadas. Se pensamos no ensino superior, no ensino secundário, primário, se pensamos na arte, se pensamos na ciência, nós estamos voltando algumas décadas para trás. Não será fácil recuperar essas décadas perdidas por esse governo. Obrigada, Padre Alfredinho. Nós temos mais uma outra pergunta da Alessandra. Corina, olhando para o recorte de gênero no contexto da migração, especialmente na conjuntura da pandemia no Brasil, que é gravíssima, em que aspectos as mulheres são mais afetadas? Sim, essa é uma questão muito importante, também muito importante para o coletivo, né, que é um coletivo de mulheres migrantes, então a gente também tentou trazer isso no estudo. E, bom, como a gente sabe, as mulheres migrantes, elas estão inseridas sobretudo no mercado de trabalho informal. Então, com a pandemia, com a quarentena, muitas delas perderam esses empregos. Muitas delas que se dedicavam ao comércio, por exemplo, a venda informal, a venda ambulante, tiveram seus ingressos muito afetados, né? Então, isso foi uma situação, uma questão bastante grave. Claro, tudo isso eu estou falando sobre as mulheres migrantes, mas é claro que a mesma situação passam muitas mulheres brasileiras também, né? Outra questão foi o aumento da violência de gênero, que eu comentei um pouquinho, e o padre Alfredinho também, sobre como aumentaram os casos de violência de gênero, de feminicídios durante esse tempo de pandemia. No caso das mulheres migrantes, é importante pensar que também as redes de apoio dessas mulheres, muitas vezes, tem a ver com redes de coletivos, redes de apoio ou redes culturais, às vezes elas fazem parte de algum grupo de música, de dança, enfim, que com a pandemia também tinham as atividades paradas,
a possibilidade de denunciar com os agressores, às vezes estando na mesma casa, ficou mais difícil também com a pandemia, e a possibilidade de voltar para o país de origem, por exemplo, também ficou mais difícil pelo fechamento das fronteiras. Inclusive, uma questão que a gente também tem que pensar é o aumento expressivo das passagens, por exemplo, nesse momento de pandemia, seja aéreos quanto por terra também. Outra questão tem a ver com os filhos, com as mães solo, e como elas conciliar o trabalho com os filhos em casa, porque não tinha aula, né, para os filhos, não tinha onde deixar os filhos. Tem também a situação das mulheres, mas acho que isso também acontece com os homens migrantes privados da liberdade, né, nas cárceres, que, por exemplo, as pessoas que eram do grupo de risco da Covid, no começo da pandemia, algumas conseguiram eu não sei falar isso em português. A liberdade condicional. A liberdade condicional. E algumas têm os casos de mulheres migrantes que não conseguiram porque a justiça achava que elas não, por o fato de elas não terem um endereço fixo, elas poderiam fugir, por exemplo. Então, teve mulheres com esse direito vulnerado também. Enfim, vários. Mas eu gostaria de retomar rapidamente, eu vou precisar ler rapidinho, porque a gente, enquanto coletivo, a gente fez um questionário para mulheres migrantes aqui na cidade de São Paulo, que foi respondido por aproximadamente umas 500 mulheres, e a gente também colocou essa informação no nosso estudo com a Jubileu, e dessas 500 mulheres, mulheres cis e trans migrantes e refugiadas, pelo menos uns 70% delas estava desempregada e se identificava como trabalhadora autônoma ou informal. O 75% não foi contemplada com o auxílio emergencial. Também elas relataram dificuldades com o acesso à tecnologia, a maior parte delas não conhecia os procedimentos para conseguir o auxílio, e também não conheciam ninguém que pudesse ajudar elas. O 90% demonstrou interesse em receber a ajuda e orientação para obter o auxílio. 95% delas manifestou a necessidade de ajuda com alimentação, e um 40% delas não sabia da existência do auxílio, por exemplo. Claro, a gente não pode, esse questionário que a gente fez foi um questionário por bola de neve, né? A gente foi mandando para as pessoas que a gente conhecia, e essas pessoas foram mandando para outras mulheres. Então, a gente não dá para generalizar esses dados como as mulheres de São Paulo, mas, enfim, foi um número significativo de mulheres que apontaram essas dificuldades. Foi a partir disso que a gente começou uma campanha de doação de cestas básicas, muito no mesmo sentido que o padre falou agora, né? Mas, enfim, essas são algumas das dificuldades que as mulheres migrantes estão enfrentando nesse momento da pandemia. Obrigada, Corina. Esse retrato das mulheres de São Paulo, na verdade, é um retrato das mulheres migrantes, né, de todo o país. Essa falta de conhecimento, do acesso às ferramentas de tecnologia, né, o desemprego. E a gente percebe que com a pandemia, né, acho que vou me repetir, mas com a pandemia, as desigualdades sociais, elas acabaram ficando muito mais evidentes. E no que diz respeito às migrações, a xenofobia, né, o racismo e o preconceito de classe, ainda muito mais. Porque a gente sabe que se vem um italiano, se vem um europeu que tem dinheiro, ele não é mal recebido como um cubano, né, ou como um haitiano, como alguém que vem pobre numa condição de desigualdade. Então, a gente sabe que por detrás de todo esse fluxo migratório, há um preconceito muito grande e um racismo, né, aos migrantes haitianos e os migrantes também da África. Então, é uma terceira fronteira, né, Padre Alfredinho, a fronteira cultural que nós precisamos trabalhar,
No sábado que passou, o Padre Alfredinho esteve conosco, né, aqui em Santa Catarina, assim, aqui, virtualmente em Santa Catarina, e ele trabalhava as fronteiras, né, que são necessárias serem rompidas e trabalhadas. As fronteiras territoriais, né, aquelas geográficas que dividem os estados, que dividem os países, as fronteiras jurídicas, né, as dificuldades no que diz respeito à legislação, e a terceira fronteira cultural, que essa depende de nós, né, de rompermos essas barreiras da xenofobia, do racismo, do preconceito. Então, penso que essas fronteiras são importantes de serem trabalhadas, mas muito mais as fronteiras culturais. Né, Padre Alfredinho? Acho que o senhor, melhor que eu, pode falar um pouco sobre isso. Seu microfone, por favor. Acho que sim. Eu aproveito para comentar aqui observações que eu vi no chat. Uma é da Rosita Milese, companheira Rosita, que eu aproveito para enviar um abraço, cumprimentar pelo seu trabalho, pelo seu esforço em trabalhar em prol dos migrantes. E também a Rosaina, que pergunta se é possível ainda encontrar o senso de justiça, não é? Eu creio que a sensação de injustiça que a gente sofre já é um grito pela justiça, não é? O problema é como a gente pode incentivar e canalizar esse grito, não é? Evidente que numa crise como a que estamos vivendo no mundo, na América Latina e no Brasil e no Caribe, é evidente que os migrantes são os primeiros a serem atingidos. O estrangeiro é o primeiro a ser atingido, não é? É o bode expiatório, é aquele que pode ser excluído, é o ele, não é o nós, não pertence ao nós, pertence ao ele. Então, o estrangeiro é sempre aquele mais atingido. E a gente vê isso naqueles que, em caravana, se dirigem aos Estados Unidos, como diz a Rosita. Quantos morrem pelo caminho? Quantos morrem nas águas, no deserto, não é? E a Corina mostrou como é vulnerável e debilitada a condição dos estrangeiros e, dentro deles, a condição das mulheres e das crianças desacompanhadas, não é? Isso a gente tem visto claramente. E retomando o assunto da fronteira, nós podemos rapidamente dizer, nós podemos dividir a fronteira em 3 dimensões que exigem 3 presenças e 3 trabalhos distintos. Aqui falando mais especificamente das migrações. Nós temos a fronteira geográfico-territorial, por exemplo, Tabatinga, Corumbá, Foz do Iguaçu, Arica, Chile, Peru e Bolívia, são fronteiras territoriais. É evidente que quem trabalha na fronteira territorial tem trabalhos muito específicos a desempenhar. Tem tarefas específicas de quem está na fronteira territorial geográfica. Mas a fronteira mais difícil de cruzar não é essa. Além da fronteira geográfico-territorial, nós temos depois a fronteira jurídico-política. Essa está na capital do país. Essa está com as leis migratórias. Essa está no Congresso Nacional. Essa está com o governo, na abertura ou fechamento do governo. Nessa fronteira, a Rosita tem uma grande experiência. Essa fronteira serem desempenhadas. Enquanto a fronteira geográfica territorial tem que lidar com documentos, com polícia, com passagem, etc., a fronteira política tem que lidar com diplomacia, tem que saber em que portas bater, tem que lidar com incidência política, tem que lidar com lobby, tem que lidar com mudança das leis. Quer dizer, é uma fronteira muito mais complexa e muito mais exigente, do ponto de vista de abrir portas, mudar as leis. E por que eu digo isso? Porque muita gente consegue cruzar a fronteira geográfica e territorial, mas não consegue cruzar a fronteira jurídico-política. E daí vem
a imensidão de gente sem documento, por exemplo, num país como os Estados Unidos, o Reino Unido, país da Europa, no Brasil também temos bolivianos, peruanos, venezuelanos, haitianos, não é? Quer dizer, essa segunda fronteira tem outras complexidades. E a terceira fronteira tem a ver com o lugar onde os migrantes vão acabar se estabelecendo. É a fronteira cultural religiosa. É a fronteira que está muito na nossa cabeça, está muito na tradição cultural. Ora, toda a tradição cultural tem sementes do bem, ou sementes que nos fazem crescer, e tem ervas daninhas. Toda a cultura tem anjos e tem demônios. Então, é o encontro entre as culturas na vizinhança, na escola, na igreja, na comunidade, no dia a dia, que vai purificar as nossas culturas e que vai nos fazer enriquecer mutuamente. E essa é a fronteira mais difícil de quebrar. Tem gente que rompeu a fronteira geográfica e territorial, rompeu a fronteira jurídico-política e tem seus documentos em ordem, mas não consegue romper a fronteira cultural. E vive em guetos, e se isola, e sofre hostilidade, sofre discriminação, e aí depende de quem chega e de quem recebe. O rompimento, a superação da fronteira cultural religiosa depende do relacionamento entre quem chega e quem vem de fora e quem está dentro. O que tem ocorrido nos últimos tempos, também com o avanço da extrema-direita, é o aumento dos muros e a diminuição das pontes. É o aumento da xenofobia, da hostilidade, da discriminação, do preconceito. E aí que precisa um trabalho muito forte para romper essas fronteiras. E eu estou aqui numa paróquia que é a paróquia dos hispano-americanos, de todos os vizinhos do Brasil. Equador, Paraguai, Chile, Bolívia, Peru, tudo aqui pertence a essa paróquia. Se você convida os latino-americanos para um encontro, provavelmente você vai ter 2, 3 de cada país. Se você convida só os bolivianos, você vai encher a igreja. Não é sempre que o boliviano se sente latino-americano. Não é? Normalmente ele se isola no seu grupo de bolivianos, como o peruano, como o chileno, como o português, como o brasileiro lá fora, a mesma coisa. Então, a tendência é a formação de guetos e não de comunidades. O gueto é fechado, a comunidade é aberta. A gente só rompe essa terceira fronteira através da abertura dos guetos e a formação de comunidades. E aí acho que a Corina tem muita coisa a dizer nesse trabalho que ela fez. Com certeza ela encontrou essa dificuldade. As pessoas tendem a se fechar no seu gueto, também porque têm hostilidades, também porque sofrem preconceitos, né? Há motivos dos 2 lados para o fechamento, não é? Então, essas 3 fronteiras é preciso distinguir porque elas têm serviços distintos, mas é preciso unificar porque elas têm que caminhar no trabalho pastoral, elas têm que caminhar uniformemente, elas têm que caminhar uma sabendo da outra. Quando alguém está na fronteira geográfico-territorial e sabe que alguém na fronteira político-jurídica pode ajudar, é muito mais fácil o trabalho. E muito mais fácil ainda quando sabe que lá na base, no bairro onde a pessoa vai morar, os vizinhos vão tomar conta, vão ajudar no emprego, vão ajudar na escola, vão ajudar na saúde e assim por diante. Essas 3 dimensões da fronteira têm que ser quebradas de uma forma ou de outra. Isso não é fácil. Isso exige tipos de tarefas distintas, mas sempre em sinergia, em comunhão. Obrigada, gente. Já avançou da hora, já passamos aqui um pouco do tempo programado, mas eu penso e tenho certeza que valeu muito a pena. Acho que todas as pessoas que acompanharam gostaram muito
né, se sentiram muito sensibilizados pelo que a Corina trouxe, pelas reflexões do Padre Alfredinho. E vamos seguindo, vamos esperançando e vamos buscando aí a construção de uma sociedade melhor aí para todas as pessoas, né, migrantes, brasileiros, todas as pessoas têm o seu direito à terra, teto, trabalho, à dignidade. Então, a gente agradece a Corina, da equipe de base Guarmes, né? Tem as redes sociais do coletivo, no Instagram, que você também, a gente pode entrar, pode curtir e acompanhar ali todas as novidades, as informações desse coletivo. E o Padre Alfredinho já é o nosso companheiro, né? Também está sempre junto conosco aí, nos trabalhos das pastorais sociais, Semana Social, também no SPM, né, já que é vice-presidente, sempre aí acompanhando e dando aquela palavra de incentivo e de animação diante aí de tantos desafios que enfrentamos. E o Roberto, gratidão, Roberto, pela sua presença aqui em nosso meio, e vamos reforçar o convite da Semana do Migrante para o pessoal acompanhar as atividades. Lembrando aí que no domingo, né, iniciamos a Semana do Migrante com uma celebração em Aparecida, é isso, Roberto? Tu que está com a programação na ponta da língua? É verdade. A programação está garantida. Celebração Eucarística com Dom Orlando, lá em Aparecida, com a presença de uma família migrante, de uma irmã escalabriniana, de um dos agentes da pastoral. Mas, Carla, eu quero agradecer tanto a sua coordenação, mediação, a Corina, o Alfredinho, e a todos que nos viram e nos ouviram, né? Do norte ao sul, aos agentes da Pastoral do Migrante, de todas as organizações presentes que têm feito um trabalho muito bonito com os migrantes, a exemplo de Caritas, Serviço Jesuíta, IMDH, e CMDH, e tantas instituições da igreja e que não são da igreja, né? Mas que têm inspiração com o trabalho com a migração. Fantástico, eu agradeço muito a Lê, que é a nossa secretária da Sexta Semana Social Brasileira, a Rose, secretária do Jubileu, que está presente conosco. É um momento singular e que nos faz ser cada vez mais, né, juntos, né, como o Papa Francisco nos chama, diante da diversidade. Não sendo homogêneos, mas sermos diferentes e construindo consensos, né, como diria o debate e a construção dos princípios do bem viver e dos princípios de uma sociedade democrática e de direito. Obrigada também, Roberto, pelas suas palavras. E para todos que nos acompanharam, muito obrigada pela sua presença nessa noite conosco. Acompanhe as notícias da Semana Social Brasileira nas redes sociais, ssb.org.br no site, e Semana Social Brasileira no Facebook e também no Instagram, além das redes sociais da Rede Jubileu Sul e também do SPM. E participe das atividades da Semana Social Brasileira na sua diocese, na sua paróquia, comunidade, e vamos juntos e juntas construir um mutirão pela vida, por terra, teto e trabalho. Um grande abraço, boa noite, até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima. Obrigada, boa noite.